veio a ideia de mudar uma coisa que já é feita de um jeito totalmente não bom, de um jeito totalmente ruim. Então o que acontece? A nossa livro veio com o propósito de inovar o mercado de livros. A Laboratória ela é uma startup social sem fins lucrativos e a gente visa diminuir o gap de gênero da área de tecnologia. Então, pelo fato da gente perceber que a área da tecnologia é tão predominantemente dominada pelos homens, a gente quer trazer mulheres talentosas para essa área. Sou aluno do IBMEC São Paulo, também sou um dos fundadores da Liga de Empreendedorismo. E o que é a Liga de Empreendedorismo do IBMEC? É um grupo, uma entidade formada de aluno para aluno, que tem como objetivo discutir empreendedorismo, dar um suporte para alunos que querem empreender. O Vale do Silício está muito alinhado com o que eu faço, né? Eu desenvolvo, eu ensino sobre tecnologia e inovação para alunas aqui da Laboratória. Então, para mim, ter essa experiência de lá de fora seria muito enriquecedor, tanto pessoalmente, mas também para trazer para elas todo esse contexto de inovação que vem lá de fora, né? Então, para mim seria muito lindo que eu pudesse trazer essa experiência para as minhas alunas também. Eu acredito que é uma das regiões mais incríveis do planeta Terra, todas aquelas cidades, desde Palo Alto até São José. Lá é, cara, o lugar mais rico em capital humano que existe, né? Eu acredito que tecnológico como aqueles, tudo se dá pela quantidade de gente capacitada para estar lá. Basicamente eu fui porque, visto esses projetos que estavam acontecendo, tanto da Liga quanto do N, eu acreditei que para dar um passo à frente nesses projetos, eu teria que conhecer o lugar que está fazendo as maiores inovações do mundo, que é o Vale do Silício. Então, ter a oportunidade de ir para lá, ver os projetos que estão acontecendo, conhecer brasileiros que estão empreendendo lá, me mostrou realmente o tamanho, o que é essa história toda de Vale do Silício. Pelo fato de ser uma região incrível e vários amigos meus já foram, já me contaram, minhas expectativas já são naturalmente altas e eu espero que seja um período de aprendizagem absurda, em que eu possa possivelmente aprender com muita gente boa, que eu possa vivenciar algo que eu nunca vivenciei, nunca fui para uma região desse tipo. Então, acho que as expectativas com certeza estão bem altas. Eu não esperaria menos do que pessoas muito inovadoras, que não estejam em um contexto de, assim, com a cabeça muito fechada para as coisas. Então, acho que isso é muito importante até para a gente não permanecer nessa linha de sempre pensar do mesmo jeito. Então, acho que minha expectativa lá seria conhecer pessoas que pensam de N formas e trazer isso para o meu contexto. Então, aprender a pensar de forma inovadora em vários contextos. Eu fui muito surpreendida com o Vale pelo mindset do Vale do Silício, né? É engraçado porque lá uma ideia é só uma ideia. Se você não compartilhar essa ideia e construir alguma coisa em cima dessa ideia, ela não passa de uma ideia. O Vale do Silício é um lugar extremamente colaborativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem uma ideia ou um projeto e você começa a contar para as pessoas que estão ao seu redor, elas te incentivam e elas tentam fazer alguma coisa para te ajudar a você dar um passo à frente no seu projeto. Então, vivenciando o que foi o Vale do Silício, vindo para o Brasil e estando à frente da Liga de Empreendedorismo do IBMEC e do N Startups, me faz trazer um pouco dessa cultura deles de lá, de ser mais colaborativo, né? De ser um ambiente menos competitivo no sentido de informação e de mais colaboração, de estar junto com os principais players. Então, no Vale do Silício, o jovem universitário que acaba de se formar, ele já sabe onde estão os principais players, ou seja, os fundos de investimento, os investidores anjos. Isso eu vejo que é muito diferente assim, do que a gente tem ainda no Brasil. Eu acho que a gente está começando a aprender um pouco disso, mas lá é algo muito latente. Então as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem ajudar e é muito, muito legal como o experiente gosta muito de orientar quem ainda está começando, quem está muito embrionário. Porque eles acreditam que o que é inovação hoje já não é mais. Então, o que está vindo que vai realmente movimentar o mercado. Então, tem muito essa cultura de cooperação, de se ajudar. As pessoas fazem muitos meetups e reuniões lá. Todos os dias, se você quiser se encontrar com diversos empresários ou, enfim, pessoas que trabalham em grandes empresas ou em startups, você consegue. Então, hoje eu estou trabalhando numa área de produtos digitais.
A área de produtos digitais, ela tem uma responsabilidade sobre todo o produto. Então, desde o entendimento do mercado daquele produto, o usuário daquele produto, a experiência daquele produto. Também o processo de curadoria do produto depois que ele já está implementado. E aí, então, a gente pega dados do produto, como que está o funil desse produto, como que está a usabilidade, se os usuários estão gostando ou não, os feedbacks. E aí a gente acaba usando isso para deixar o produto vivo e continuar o desenvolvimento do produto. Então, quando eu fui a primeira vez para o Vale foi em 2016. Eu trabalhava numa consultoria um pouco mais engessada e um pouco com processos do mundo antigo, podemos dizer assim. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa e gostava de coisas diferentes, e surgiu essa oportunidade de eu conhecer o Vale do Silício. E eu acabei indo atrás de uma imersão no meu período de férias da empresa, e eu imaginava algo totalmente diferente. Assim, eu imaginava que era uma cidade e que cada esquina da cidade fosse uma empresa. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui surpreendida em ver que o Vale é um complexo de várias cidades, e que muitas vezes em uma cidade tem várias empresas e que compõem vários blocos, várias quadras da empresa, né? Então, era muito maior do que eu realmente imaginava. É que o Vale é um conjunto de cidades, né? Não é um único espaço onde tem várias empresas de tecnologia agrupadas. Não é muito isso aí. O Vale é um conjunto de pequenas cidades muito próximas, é verdade, onde cada cidade comporta mais ou menos 2, 3 empresas com escritórios enormes. Então, isso foi talvez algo que eu não sabia exatamente como era, e eu descobri chegando lá. Hoje, como eu trabalho com produtos, e eu acho que, de fato, eu acabei indo muito para essa área depois de ter ido para o Vale do Silício, é porque eu gosto de focar em problemas que vão ajudar pessoas. Então, isso é muito, muito comum lá. As pessoas olham muito com essa ideia de resolver problemas. E os problemas, eles são novos todos os dias. Então, todos os dias os seres humanos têm novos problemas. E o que eu acho mais legal da cultura lá é que está todo mundo disponível para discutir sobre isso e ajudar e te orientar de alguma maneira. Quando eu consegui ir lá e viver e entender um pouco da cultura deles, eu passei a admirar mais a empresa, porque eles acabam incentivando os funcionários também a terem seus próprios projetos pessoais. Então, um dia na semana, eu acredito que por algum período, os funcionários eles podem dedicar tempo em seus próprios projetos, trabalhando dentro da própria empresa. Ela leva muito em conta o que o usuário precisa. Então, quando eu penso em empresas inovadoras, eu penso em empresas que querem fazer uma coisa diferente, mas que elas veem um propósito nisso, e o propósito seria abranger o máximo de pessoas. E aí uma segunda empresa, que ela é mais uma incubadora e facilitadora, de fato, que eu admiro muito lá e que eu acho que ela nem é tão grande, mas é a Bex, que ela é uma empresa brasileira, que ajuda empresas brasileiras que estão querendo ter o seu próprio escritório lá, estão querendo desbravar o Vale do Silício com as suas ideias e em busca de investimentos e de novas ideias. Eles identificaram que é uma dor tanto dos brasileiros quanto dos americanos no momento de abrir uma empresa. O que isso quer dizer? Quando você abre uma empresa, você não consegue um cartão de crédito. Então, basicamente, a Brex, eles dão um cartão de crédito corporativo, né? É o The First Corporate Startups Credit Card. É uma coisa que nunca ninguém tinha feito e que eles estão conseguindo resolver essa demanda de empreendedores que precisam de um cartão de crédito logo no começo dos seus negócios. O escopo do meu trabalho está relacionado a subcredenciadores e parcerias e novos negócios. Então, consequentemente, todos nesses 3 itens que eu citei são, de fato, novos no mercado e estão sempre em expansão e também estão com a regulamentação toda mudando praticamente todo mês. A gente tem uma coisa diferente. Consequentemente, eu tento colocar inovação em tudo que eu faço, principalmente do que eu trouxe do Vale do Silício, como, por exemplo, aplicar alguns conceitos conhecidos no Vale do Silício dentro de uma rotina de trabalho que aparentemente iria ser normal, de fato, e eu tento aplicar tudo aquilo que eu trouxe
para que eu consiga novos resultados e melhores resultados e talvez performar melhor do que eu poderia estar performando se eu não conhecesse e visse tudo que eu vi lá. Quando eu fui para o Vale do Silício, o intuito era me sentir... eu estava me sentindo um pouco deslocado na onde eu estava, ou seja, eu estava me sentindo um pouco estagnado, queria expandir um pouco a minha cabeça. E aí, quando a gente compara, por exemplo, a um estudo, né, a um MBA ou qualquer coisa do tipo, os valores são um pouco discrepantes. E eu queria ter essa experiência de conhecer uma cultura diferente, uma cultura voltada para a inovação e para a colaboração, né, de todos ali, em um bem da sociedade de fato. Então, eu fui com o intuito de literalmente mudar o meu mindset, de se tornar uma pessoa melhor e literalmente separar Luiz Fabiano antes do Vale do Silício e pós-Vale do Silício. A minha ida para o Vale, acho que agregou muito. Além de ver toda a tecnologia, ver a inovação, como eu disse, eu acredito que lá é um dos top lugares do mundo em tecnologia. No meu caso, alguns princípios de liderança que a Mercedes-Benz, a empresa que eu trabalho, tem, que eu particularmente partilho, eu pude exercitar e vivenciar de uma maneira que acho que foi única. Né? O princípio de agilidade. No Vale do Silício, por exemplo, um conceito muito comum é o que eles chamam de MVP, Minimal Valuable Product. Ou seja, lance o produto quando você tiver um valor mínimo que o cliente deseje e depois corra atrás para melhorá-lo. Porque daí você deixa que o cliente diga o que ele quer que melhore, não você o que é melhor. Há princípio de digitalização. No meu caso específico, a oportunidade de conversar e trocar muitas ideias sobre liderança com pessoas, executivos de grandes empresas, de tecnologia, de ponta, de outras culturas também. Então, eu acho que foi uma vivência muito grande. Além do, no meu caso, eu tive a oportunidade de ir num programa de imersão que eu acho que fez bastante diferença no convívio com pessoas de locais, idades e experiências totalmente diferentes, mas todas muito enriquecedoras. Existe uma importância enorme de conhecer o Vale do Silício. Primeiro, porque lá é onde tudo está acontecendo. Lá onde os grandes negócios estão ficando cada vez mais sólidos. Entender a cultura do Vale do Silício é extremamente importante para o empreendedor brasileiro começar a aplicar dessa cultura nos seus próprios negócios. Independente das pessoas trabalharem com inovação ou trabalharem, de repente, em um emprego totalmente mecânico, de repetitivo, o fato de ir para o Vale e você enxergar de forma diferente as coisas que você vê lá, a colaboração, como eu já falei, das pessoas, a forma, acho que a principal diferença do que tem lá, né, que a gente poderia aplicar aqui, né, nessa questão, é que lá as pessoas fazem para depois receber, de fato, alguma bonificação. Elas não fazem as coisas pensando só no dinheiro. Elas vão primeiro, executam um trabalho e depois da execução desse trabalho, a consequência é um emprego novo, é uma promoção, é um aumento, é qualquer coisa do tipo. Então, é fazer... O dinheiro não é o objetivo, de fato. Ele vem numa segunda colocação. E aqui, né, independente do trabalho que você faça, a gente acaba bitolando um pouco nessa questão de promoção, de dinheiro e tudo. E aí eu acho que independente, como eu falei, independente do seu trabalho, as pessoas precisam ir para lá, mudar esse pensamento, e mudando esse pensamento, dando essa quebra que a gente tem, né, de paradigmas que a gente tem aqui no Brasil, quando você volta para cá, você quer aplicar esse tipo de coisa e essa mentalidade. Algumas pessoas vão te acompanhar, outras pessoas não vão te acompanhar. E, de fato, se você trabalha numa empresa, ou se você é dono de uma empresa, se você é um CEO de uma startup, enfim, o que quer que seja, você vai conseguir transformar, de fato, todo aquele ambiente ali da sua empresa. Então, o Vale do Silício, independente se você faz um trabalho mecânico ou se você é um CEO, ele vai te ajudar a quebrar todos os paradigmas que você tem e te elevar num nível onde você ainda talvez não tenha alcançado. Uma das frases que eu aprendi no Silicon Valley foi: o futuro já existe, ele só não está distribuído igualmente. E isso, para mim, fica muito claro até para a nossa realidade brasileira. Quando você vai num grande centro, como São Paulo, por exemplo,
Você tem boas estradas, você tem acesso à internet, acesso a diversas tecnologias. Quando você vai para o interior, alguém que tem um sítio um pouco mais distante, sabe que internet não é difícil, normalmente você tem estrada de terra. E no Silicon Valley você tem uma abundância de temas como carros autônomos, elétricos, robôs fazendo entrega de suprimentos, numa situação corriqueira, onde todas as pessoas comuns já têm acesso. Então isso chama muito atenção e acho que pensando, se você acreditar nessa palavra que o futuro já existe de uma certa forma, lá de uma certa forma é um futuro que eu vislumbro que a gente vai chegar ainda. Eu vejo o Brasil caminhando em alguns pontos, assim. Eu vejo pessoas que têm esse mesmo comportamento, que querem desenvolvimento e querem, de fato, ajudar a sociedade se unindo com uma maior força do que a gente tinha antes. Talvez pela popularização até do Vale do Silício, mas eu vejo que isso ainda está separado, sabe? A gente tem um pouquinho dessas pessoas aqui, um outro pouquinho aqui, um outro pouquinho aqui. Então, a junção dessas pessoas ainda está caminhando a passos de formiga, mas ela está acontecendo. Então, hoje eu participo disso. Quanto mais pessoas eu converso e posso falar do Vale do Silício, dessa mentalidade colaborativa, de um pensamento comum, de tentar evoluir junto com a sociedade, de devolver, de fato, não só extrair tudo da sociedade, não, de repente, criar uma startup, ficar rico e algo que não ajuda a vida das pessoas. Eu acho que por esse lado a gente talvez esteja caminhando. Necessitamos, lógico, de uma série de fatores, de mudanças culturais, de fato, até governamentais, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente está acordando para essa questão colaborativa. Mas eu acho que a gente tem muito que ainda aprender com o Vale. O que eu sinto que o Vale é hoje, ele é uma energia criativa. Então, assim, tem muitos profissionais bons, inclusive tem muitos brasileiros no Vale. E eu acho que, assim como vários outros pontos focais do mundo, existem esses pontos de energia criativa. E eu acho que o Brasil ele tem muito a desenvolver nesse lance de energia criativa. Porque o brasileiro é, por natureza, muito criativo, né? Acho que inovar, para mim, já vem de trazer de novo, né? Fazer algo novo, trazer algo que não foi feito. Ou criar algo, ou fazer de um novo jeito, algo que já existia, mas que você enxergou além do que todo o resto da população, todo o resto dos empreendedores enxergou. É você conseguir visualizar algo que ninguém está visualizando e conseguir aplicar, seja num negócio que já existe ou num negócio que você está fundando. Não é porque eu estou fazendo aquilo todos os dias que eu não posso pensar em uma outra maneira de fazer isso. Acho que o Vale vem muito de encontro a isso. Ele não traz aquela inovação de pensar, puxa, agora eu vou inventar uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo. Acho que a inovação, ela está mais nesse dia a dia nosso de olhar, sair um pouco, né? Olhar de fato você de longe e entender o que você está fazendo e aí a inovação de fazer algo diferente, que vai transformar talvez você, primeiramente, e aí num segundo momento as pessoas que estão à sua volta. É claro que existem vários tipos de inovação. Às vezes uma inovação ela é algo só incremental para uma solução que já existe. Então, hoje, para mim, inovar é você sair do teu ponto A, do seu contexto fechado, e você conseguir enxergar algo que para você ainda era desconhecido. É você enxergar com uma outra faceta, olhar com outros olhos, de uma forma diferente para uma mesma situação.